Bom dia a todos. Vamos retomar nosso curso, Aula 11, 11ª aula do nosso tema. Vamos continuar estudando esses temas e conceitos, que ajudam a gente a entender as doutrinas do futuro. Vamos falar hoje sobre o inferno. Está ali atrás de você. Vamos falar hoje sobre a doutrina do inferno. Uma doutrina pesada, grave, mas que nós precisamos, digamos, compreender suas implicações. Por isso mesmo, exatamente por ser grave, por ser uma matéria da nossa esperança, e também de desesperança, para os que se perdem, e todos nós estamos em contato com pessoas que não têm esperança. Então, eu acho extremamente relevante que nós tenhamos conhecimento tanto quanto for possível. Nós vamos tratar de um tema obscuro, de um tema que talvez não nos dê todas as respostas, mas tanto quanto as Escrituras nos permitirem, tanto quanto nos foi revelado, nós podemos avançar e estabelecer alguns pontos. Naquilo que não for possível, paramos. Esse é o princípio protestante, sola a Escritura. Então ficamos apenas com a Escritura. Meu propósito hoje não é apresentar nenhuma novidade, já adianto, de pronto, que a doutrina é aquela que nós sabemos. Nós estamos entre aqueles cristãos que não negam e não atenuam a realidade gravíssima do juízo final, com suas devidas implicações. Porém, precisamos fazer uma limpeza semântica, uma limpeza conceitual. Precisamos expurgar tudo aquilo que não é da Escritura, e ficarmos apenas com aquilo que a Escritura diz. Então vamos orar, pedir a bênção de Deus para a nossa reflexão. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse novo dia, nova oportunidade, e por sua graça, Senhor, nos é dada para vivermos na tua presença. Nós oramos juntos, oramos com tua palavra aberta, com nossos corações abertos, buscando a inteligência das Escrituras, a inteligência da revelação. Ajuda-nos, Senhor, edifica-nos com esta palavra, sejamos portadores de boas novas, de esperança para as pessoas ao nosso redor. Nós oramos por isso, oramos no temor do Senhor, oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, vamos começar do começo. Todas as culturas do mundo e da história, de todo o tempo e de todo lugar que você pensar, acredita num tipo de vida após a morte. Então nós podemos pensar na vida, com um grande paredão chamado morte, um grande limite para a vida humana. Então isso aqui é consenso e é também experiência, e uma grande interrogação a respeito do pós-morte. Então a primeira coisa interessante para a gente pensar é que todas as culturas do mundo, você pode pegar na África, na China, no Japão, na Europa, na América, índios, negros, Austrália, tudo que você pensar, todas as culturas do mundo e de todos os tempos da história acreditam num tipo de atravessamento de alguma forma, que nós não sabemos qual é, que vai para o futuro. Por que eu posso dizer isso? Porque nós temos testemunhos, documentos, arqueologia, restos, de funerais desde os homens mais antigos. Então, um certo ritual para a morte, para a inevitabilidade da morte, e aponta para uma experiência para o depois. Ao lado disso,
nós temos uma outra experiência extremamente pequena, então bem reduzida em relação ao conjunto da história e ao conjunto da humanidade, e também extremamente reduzida no tempo, porque é recente, que nós poderíamos chamar de materialismo. Ou seja, nós somos isso que tocamos e vemos e sentimos. Nós somos um complexo orgânico, um complexo de nervos, neurônios, músculos e etc. Isso que o médico vê, que se estuda ali no cadáver e tal, isso aí que somos. De modo que a vida se resume a matéria e físico, né? Vida física. E que a morte é de fato o fim, né? Então podemos colocar aqui fim. Essa é a primeira coisa para a gente pensar. Todas as culturas do mundo, em todos os tempos, acreditam num tipo de pós-morte. E o ser humano não se extingue na morte física. E um grupo extremamente minoritário, né, que nós podemos, digamos, chamar de ateísmo materialista, né, que é coisa aí do século XIX para frente, ou no máximo século XVIII para frente, né, e extremamente reduzido. Né? Então, dentro da história da humanidade, são, digamos, os últimos anos, né? E dentro do conjunto da humanidade, apenas, digamos, sei lá, 5%, poderíamos dizer que 5% da população mundial se declararia ateu, alguma coisa assim. Mas é um grupo extremamente pequeno, podemos dizer 10% e tal, né? Porque mesmo aquele que se declara ateu, no fundo, ele se remete a uma experiência que é, pelo menos, uma interrogação, né? Não sei, né? Seja lá o que for, não sei, como já me disseram algumas vezes, né? Bom, eu estou preparado para o nada. Se houver alguma coisa, é lucro, ou eu me dano, né? Mas não sei, né? Porque, de fato, este paredão aqui significa a absoluta incerteza. Se nós fecharmos as Escrituras, tudo que temos é trevas e dúvida. Ninguém pode dizer, nós podemos falar sobre a vida, podemos falar muito pouco sobre a vida. Sobre o que vem depois desse paredão, nada pode ser dito. Tá? Então nós não sabemos absolutamente nada, eu digo nós, a humanidade. Né? Não sabemos absolutamente nada. Porém, a nossa mente, né? A nossa mente atravessa isso aqui. Por que atravessa? Porque nós mesmos, intuitivamente, não somos sequer capazes de pensar no apagamento total. Né? Então, a nossa mente atravessa. A gente projeta isso. Né? A gente só consegue pensar na minha mente consciente, seja lá como for que seja. Um fantasminha azul, uma sombra, uma energia, seja lá o que for, né? Mas nós projetamos isso aqui, porém em absolutas trevas no sentido metafórico, né? Não sabemos absolutamente nada, né? Resta-nos apenas o medo do desconhecido, a dúvida, né? E uma certa, como diz a própria Bíblia, né? Uma certa expectativa que ao mesmo tempo assusta. Né? Porque se a vida me assusta, a vida é um mistério, que dirá o que vem depois. Uma coisa que eu ainda queria dizer antes é o seguinte, né? Essa expectativa da humanidade em relação ao pós-morte se resume aqui, digamos, em 3 opções, né? Um certo mundo dos mortos, né? Que pode ser bom ou ruim, né? E como é que eu poderia chamar aqui? Um retorno, né? Que você vai entender facilmente como reencarnação. Então, assim, se eu pegar esses 90% da história da humanidade que acreditam nessa expectativa pós-morte, eu posso dividi-la em 2 ou talvez 3, né? 2 ou talvez 3, vou ficar com 2 para ser mais claro, né? De um certo mundo, um mundo metafísico, um mundo, né, sobre o qual também há muita dúvida, né? Nesse mundo há uma certa divisão entre pessoas boas e pessoas ruins,
né? E um mundo que acredita no retorno. Então, nós temos aí o espiritismo, diversas religiões orientais e tal, que falam nesta volta ao mundo, né? Volta ao mundo, um eterno retorno, né? Você vai e vem, como se houvesse um estoque de almas, né? Que se reciclam, né? Ciclo, né? Exatamente isso, elas vão e voltam, a expectativa é que elas vão melhorando, se aperfeiçoando, né? Essa é a doutrina do Espiritismo, né? Elas vão melhorando. Na medida em que vão melhorando, há mundos superiores e mundos inferiores, ou seja, a pessoa pode também decair do nível mais baixo da humanidade para mundos inferiores. Então essa seria talvez a noção que eles têm de demônios, né? De espíritos malignos ou de anjos, né? Espíritos evoluídos e espíritos decaídos. Bom, tudo isso é para dizer onde é que a nossa doutrina se encaixa, né? E onde é que nós temos que cortar e dizer, isso não é doutrina nossa, isso não é o que as Escrituras nos ensinam. Deu para entender até agora o que eu falei? Estou dizendo que a humanidade inteira, desde os homens das cavernas, né? Desde o primeiro macaco, não, brincadeira, toda a história da humanidade, seja lá como quer que você a imagine, em todo o tempo creu num tipo de vida pós-morte. Essa experiência pós-morte pode se dividir em dois tipos de imaginação, né? Um certo mundo, né? Um mundo à parte, né? Provavelmente debaixo da terra, alguma coisa assim, ou um lugar de retorno, né? Então todas as religiões do mundo estão mais ou menos nesse esquema aí, né? Se resume a isso. Fora isso, você tem um grupo extremamente minoritário, né? Que eu poderia chamar de materialismo ou ateísmo, que é aqueles que não têm perspectiva nenhuma, né? Morreu, acabou, né? Assim como você olha ali para uma pessoa viva e depois para uma pessoa falecida, acabou, esgotou-se, extinguiu-se e é o fim, né? Como uma folha da árvore, como qualquer coisa assim, ok? Bom, o que mais que a gente poderia dizer assim em termos introdutórios? Bom, aqui extremamente minoritário, né? E aqui então essa expectativa, né? Uma coisa interessante, né? Não sabemos absolutamente nada. Então aqui nós podemos nos colocar ao lado da humanidade toda. A nossa experiência, a nossa angústia é exatamente igual à de qualquer ser humano vivo. Então como é que nós podemos falar agora, a partir de agora, sobre a doutrina da vida pós-morte? Já vou começar a evitar usar a palavra inferno, porque eu vou ter que explicá-la e limpá-la, né? Vida pós-morte. Nós só sabemos o que nos foi revelado. Então veja, nós temos aqui uma fonte de conhecimento, uma fonte de revelação. Alguém que transcende essas nossas barreiras, alguém que está acima dessas dimensões, né? E que pode nos falar sobre elas. Então, nós temos uma única saída, a revelação, né? Com isso, irmãos, nós podemos derrubar, em tese, né? Podemos questionar, suspeitar, enfrentar qualquer outra doutrina a respeito da vida pós-morte. Vou usar essa expressão, né? Vida pós-morte, né? Podemos derrubar qualquer uma, porque elas não têm fonte de autoridade. Quem disse? Só poderia nos dizer quem foi e voltou. Para nós temos um de nós que foi e voltou. E ele é o centro da revelação a respeito da experiência pós-morte. Deu para entender? Ninguém mais. Por exemplo, o Espiritismo, vou dizer o Espiritismo, que é o que está mais perto da nossa experiência ocidental, né? Nós não temos tanto contato com as religiões orientais, mas o Espiritismo construiu sua tese em cima de areia movediça, né? Porque eles dependem de fontes desconhecidas, né? Eles nunca sabem quem está falando, o que está falando e qual é a fonte de segurança, né? Eu já conversei com espíritas sobre isso.
E nem Allan Kardec deu resposta a respeito disso. Ou seja, eles construíram sua tese, né, sua segurança, sua doutrina, em cima de uma areia movediça. Né? Ao lado disso, nós temos uma fonte de revelação extremamente segura. Porque além daquilo que nós sabemos pelas Escrituras, nós temos o Senhor Jesus Cristo, que é um de nós, porque nasceu de mulher, é homem como nós, né? Humano como nós, morreu, esteve morto por 3 dias, né? De acordo com a contagem judaica, 1 dia e meio, de acordo com a nossa contagem, né? E ressuscitou. De modo que nós só podemos pensar a respeito da vida pós-morte com segurança em Jesus Cristo. Deu para entender essa segunda tese? Nós temos uma fonte de autoridade, uma fonte de revelação. Por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, nos diz: se Cristo não ressuscitou, esqueça. Voltamos para a vala comum. Vala no sentido figurado, né? Para não dizer literal, né? Voltamos para a vala comum, né? Venha o que vier, seja lá o que for, viva da melhor maneira que puder, como ele fala, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. E aí seja lá o que quer que seja, né? Seguiremos o caminho dos mortais, né? Como diz o Eclesiastes, por exemplo, né? Quem garante que eu sou diferente do animal? Né? A vaca respira, come, etc, morre, né? Aí o meu avô ali também respira, se alimenta, etc, envelhece e morre, né? Eclesiastes chega a esse ponto de questionamento, né? Quem garante que meu fôlego vai para cima e do animal vai para baixo? Então, se tirarmos a ressurreição, não temos nada. Voltamos à vala comum de todos os mortais. Deu para entender? Bom, com isso então, nós podemos entrar naquilo que nós chamamos, né, que tem aí nos nossos dicionários, nas nossas revistas teológicas e tal, de doutrina do inferno. Então vamos começar do começo, tá? E procurar entender o que é que isto significa. A doutrina do inferno é grave, ela é extremamente radical, né, assustadora, como ela é de fato, né? Se você já foi católico ou estudou a doutrina católica, ou se quiser estudar a própria história da igreja, você vai ver que nós já tivemos diversas posturas em relação ao inferno, né? Na Idade Média, por exemplo, né, o inferno era o grande terror da humanidade, né? As pessoas viviam em medo profundo do inferno, né? E a igreja oficial, né, por deter as chaves, né, do céu e do inferno, o poder da vida e da morte, tinha sob seu controle a humanidade inteira, né? Se o Papa, por exemplo, excomungasse qualquer pessoa, era um morto-vivo, era um zumbi, né? Por causa desse grande terror da morte, né? Da morte e do inferno, né? Porque apenas o Papa tinha a chave do céu, né? Afinal, isso está escrito na Bíblia: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, né? E até as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então assim, você fecha e abre, né? Então as pessoas estavam totalmente, e isso num nível que nós não conseguimos sequer imaginar. Nós que somos modernos, não conseguimos sequer imaginar, né? Depois, com o passar do tempo, entrando aí mais pela idade moderna e tal, começaram a surgir, né, questionamentos, interpretações, né? E esta doutrina do inferno passou a ser então rejeitada, né? Ela foi indo e tal para quase o extremo oposto, né? Afinal, um Deus bom não pode condenar, né? Deus é bom, Deus é justo, Deus é amoroso, logo ele não pode condenar. E chegamos a esse estado que nós estamos hoje de rejeição absoluta de um destino eterno, né? Um destino eterno condenatório, né? Uma rejeição absoluta, e mesmo nós que afirmamos uma doutrina, digamos, ortodoxa, uma doutrina fundamentada nas Escrituras, evitamos o tempo, né? Então nós não falamos muito sobre isso, é um assunto muito complicado, então nós deixamos ele de lado. No fundo, a gente diz que acredita,
né? A gente acredita que Deus julgará e que nem todos serão inocentados, portanto haverá uma condenação eterna. Na prática, a gente vive como se isso fosse uma coisa embaçada, né? Por quê? Porque é obscuro, né? E porque nós não sabemos o que é verdade, o que é mito, né? É uma doutrina assim um pouco, digamos, constrangedora. Deu para entender também essa parte? Okay. Perguntas até agora? Questionamentos, comentários? O fundo musical está nos ajudando bastante, né? A tornar a aula um pouco mais... Meus irmãos, vamos então entrar aonde devemos, que é as Escrituras, né? As Escrituras vão enfrentar o problema da morte né, de frente, né, de cara. Então veja, as Escrituras começam com a história da criação, evidentemente. Gênesis é o livro dos começos, e com a história da morte. Então nós podemos olhar o Antigo Testamento como sendo a criação de todas as coisas e a entrada da morte no mundo e o governo da morte. Então nós podemos ir aqui pegar aqui agora um outro esboço, né? Poderíamos pensar assim o Antigo Testamento, né? Vou aproveitar aqui a barreira, né? Antigo Testamento, né? E Novo Testamento, né? Criação, né? O começo de todas as coisas, né? Criação, né? Jesus e o fim, né? Vou chamar aqui de fim, né? Então nós temos aqui a criação de todas as coisas e a entrada da morte no mundo. O que é o Antigo Testamento? Se eu olhar apenas por esse viés, a história da morte, né? Então, se nós olharmos como vamos olhar agora o Antigo Testamento, é a história do clamor, né? Que fulano morreu e dormiu com seus pais e gerou fulano. Fulano viveu, envelheceu e dormiu com seus pais e morreu e foi sepultado, né? Então você tem o império da morte, né? E o clamor contra a morte, o drama, o grito, os salmos, a poesia, as lamentações contra a morte, né? E então vem Jesus Cristo, né? Como um de nós, né? Homem, Jesus Cristo homem, né? Que morre na cruz, né? Morre na cruz. Ele é a vida, né? Pedro vai dizer: vós matastes a vida, vós matastes o autor da vida, né? Ele é a vida e ele morre e ressuscita, né? Vou colocar aqui uma setinha para cima assim, representando a ressurreição, né? E nós estamos vivendo agora sobre o império da vida, porém ainda sobre os efeitos da morte, né? Mas isso aqui vai cair, porque já caiu aqui, e então voltamos à vida. Então nós podemos olhar a história da criação, a história da teologia, nesses termos, né? A criação de Deus, o Deus da vida, né? Que cria o ser humano e lhe dá vida, né? Podemos colocar aqui antes da morte, né? A árvore da vida, né? E terminar aqui no Apocalipse com outra árvore da vida. Vamos supor que isso aqui seja uma árvore, né? Uma árvore da vida, certo? Então nós podemos colocar o Antigo Testamento, a Bíblia inteira assim, a história da morte e da vida. O Deus que é a vida, o Deus que disse eu sou a vida, né? O Deus que é imortal, o único imortal, como disse o apóstolo Paulo, né? Cria o ser humano e lhe dá vida, sopra nas suas narinas e lhe dá vida, e o homem passa a ser alma vivente, né? Vida, né? Com acesso à vida, a árvore da vida, e a entrada da morte, a história da morte, né? Viver e morrer, viver e morrer, viver, envelhecer e morrer. No máximo viver muito, mas viver, envelhecer e morrer. Jesus Cristo, que nasce como um de nós e morre uma morte espontânea e substitutiva e vicária, né? Sua ressurreição, morte em nosso lugar, ressurreição em nosso lugar, e de novo uma chamada à vida.
ainda carregamos os efeitos da morte. Ainda envelhecemos, adoecemos e morremos. Nascemos, envelhecemos, morremos, né? Normal. Os efeitos da morte ainda vigorando. Porém, a chamada para a vida nos invocando, né? Nos convocando. E por fim, a vida. A árvore da vida no jardim de Deus. Entenderam isso? A história da morte e da vida. Vamos falar um pouco sobre a história da morte. Porque é sobre a história da morte que nós temos que colocar a doutrina do inferno, né? Para falar sobre isso aqui, nós temos que lembrar, né? Temos que lembrar lá do Éden. Vocês lembram que Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança os criou e falou com eles e falou: multipliquem-se, gerem vida, né? Porém Deus lhe deu uma ordem, a ordem do Éden, né? Não desobedeça, porque no dia em que você desobedecer, você morrerá. Então aí está a história da morte, né? O homem tem acesso à vida, representada no Éden por uma árvore que dá o seu fruto. Então o homem não é imortal em si mesmo, porém ele tem acesso garantido à vida, um acesso facultado pelo próprio Deus à vida, né? Porém este acesso à vida é condicional, condicional à obediência, condicional à dependência de Deus. Deus é a vida, eu não sou. Eu respiro a vida de Deus, eu vivo da vida de Deus, portanto eu dependo dele, né? Porém, vocês sabem a história, Adão e Eva pecaram e morreram. Porém não morreram, certo? No dia em que você pecar, você morrerá. Porém Adão viveu 930 anos, ok? Então aí já entra uma complexidade a respeito da morte, né? Uma definição teológica da morte. A morte é a ausência de Deus. Nós vivemos da vida de Deus, né? Gênesis fala isso muito claramente. Deus é vida. Deus soprou, instilou, né? Inspirou sua vida no homem, e o homem passou a viver. Porém, no dia em que você pecar, você fez sua escolha e você entrou no mundo da morte, né? Esta morte se deu no dia em que pecou, porém seus efeitos, né, tiveram desdobramentos imensos na vida de todo ser humano. No próprio palco da morte, Deus faz uma promessa, né? O descendente da mulher extirpará aquele que trouxe a morte, né? Podemos colocar nesses termos. O descendente da mulher, Gênesis 3,15, chamado proto-evangelho, a primeira promessa de vida, né? O descendente da mulher extirpará, né, aquele que nos trouxe a morte, né? Paulo diz isso em Romanos 5,12, né? Por um homem a morte entrou no mundo, e por ele todos morrem, né? Mas por um outro homem que resgata a vida, que vence a morte, todos vivem, né? Assim como todos foram chamados à morte, todos agora são chamados à vida, né? E como se teve que escolher individualmente a morte, agora também se tem que escolher individualmente a vida, né? Bom, todo o Antigo Testamento e tudo que nós vamos falar agora tem que ser colocado dentro desse quadro, esse quadro de vida e morte. Deu para entender? Todo o Antigo Testamento pode ser pensado debaixo desta maldição da morte e esperança da vida. O homem do Antigo Testamento espera que Deus resolverá o problema da morte. Ele está lançado na morte, ele lida com a morte com resignação. Se você fizer uma pesquisa da morte no Antigo Testamento, né? Gênesis 5, por exemplo, né? E fulano viveu tantos anos e tal e morreu, né? E gerou filhos e filhas e tal e morreu. E daí vem o dilúvio e todo morre. E daí vem as genealogias, vem as histórias, né? E tudo morre e vai.
Mas ao morrer, cada justo invoca a Deus, né? Entrega-se a Deus e espera que Deus resolverá o problema da morte. Então a morte no Antigo Testamento é um grande enigma, né? Você não vai ver no Antigo Testamento ninguém falando sobre vida eterna, céu, julgamento, né? Apenas entrega-se a Deus e espera na promessa daquele que chamará de volta o ser humano à vida. Lembram do sacrifício de Isaac? Né? Lembram do sacrifício de Isaac? Lá em Hebreus vai dizer que Abraão estava disposto a matá-lo, sabendo que Deus daria um jeito. Né? Então a morte não tem resposta no Antigo Testamento. Não tem resposta. Então, digamos assim, o Antigo Testamento é uma grande pergunta, né? A resposta está aqui. Todos estes justos do Antigo Testamento, né? Todos os justos do Antigo Testamento conviveram com a pergunta e a angústia. Né? Por exemplo, o Salmo 16 fala assim: Senhor, Tu não deixarás a minha alma na morte. Tu não deixarás que meu corpo veja corrupção. Tu não deixarás. Né? Não é possível que tudo isso, né, que a tua maldição, a maldição da morte prevalecerá. Eles não têm respostas, mas eles têm uma angústia. Né? Tu não deixarás que a minha alma, lembram desse versículo? Salmo 16? Tu não deixarás que a minha carne se decomponha. Tu não permitirás que a minha alma fique no Sheol. Né? Quer dizer, isso não pode ser o fim. Né? Mas assim, lança-se a Deus. Deus dará uma resposta a isso. Ele nos condenou à morte, Ele nos salvará. Né? Tudo bem até aí, nessa introdução que eu estou fazendo a respeito de morte e vida? Perguntas, comentários? Eu estou muito sozinho aqui. No Antigo Testamento tem uma experiência com Eliseu de menino lá, né? Isso. Acho que é só o único fato assim que... Tem algumas ressurreições, né? Algumas ressuscitações, né? Porém num nível muito precário, né? Como é que a gente poderia dizer? É mais do mesmo. Né? Então tem essa... Né? Não resolve o problema da morte. Sim, sim. Né? É uma questão... Seria no caso ao menino, tinha falecido Sim. realmente, né? Morreu. E tem acho que 3 casos, né? Tem o caso de Elias, que ressuscita o filho da viúva, tem o caso de Eliseu, filho da Sulamita, e tem o caso do homem que toca nos ossos de Eliseu, né? E ressuscita. Eliseu, depois de morto, ressuscita um guerreiro, né? Que se esconde e é lançado lá e tal, né? Agora, nós podemos pensar em outras, fios de esperança até melhores. Por exemplo, Enoque não viu a morte. E Enoque é um enigma para o Antigo Testamento. Elias, né, o Senhor o tomou e não foi mais visto. E até Moisés, cujo corpo nunca foi achado. Então, assim, o Antigo Testamento, mas o importante aqui é a gente pensar o seguinte: a morte como maldição. A cultura judaica, o Antigo Testamento, trata a morte como uma maldição imposta por Deus, uma penalidade, né? E alguns vestígios de esperança, como por exemplo Enoque, né? Moisés, Elias e né? Não sei se algum outro caso que a gente poderia pensar. Mas na medida em que a história vai passando, esse clamor do Antigo Testamento vai aumentando também, né? Então você pode ver isso em Isaías, nos profetas, nos Salmos, por exemplo. Eu citei aqui o Salmo 16, né? Esse Salmo ele vai ser atribuído a Jesus, você sabe disso, né? Onde é que está isso? Salmo 16, 10. Alegre-se, pois, o meu coração, meu espírito exulta, e até o meu corpo repousará seguro, pois tu não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Isso vai ser assumido lá depois pela igreja primitiva em relação a Jesus. Então, essa esperança do Antigo Testamento, Pedro vai dizer isso claramente: meus irmãos, o túmulo do nosso pai Davi está entre nós.
né, seus restos mortais, que estão entre nós. Quer dizer, ele não falou isso de si. A partir de si, ele falou como um grito de esperança. Mas aonde que isso vai se cumprir? Em Cristo. Seu corpo não viu corrupção e seu ser não ficou na morte, né? Então, esse grito do Antigo Testamento, que eu estou dizendo aqui, a pergunta, o problema, só vai ser respondido em Cristo. O Cristo é a solução final de Deus para esta maldição da morte, né? Mais algum questionamento? Alguma pergunta? Por que está associado, a palavra inferno está associada à morte e não à vida? Porque o inferno pode ser vida. Já vamos entrar nisso daí. Eu estou fazendo todo um quadro aqui introdutório para limpar o conceito inferno. Diga, Raquel, já vou entrar lá. Bom, eu ainda estou tentando organizar as minhas ideias que escapam. Então, Deus é o doador da vida e ele criou o homem na sua imagem e semelhança. Isso. Quando o homem pecou, essa conexão se rompeu, mas o homem continua, mesmo pecador, a imagem e semelhança de Deus. Continua. Sim. E aí, quando o homem aceita por meio de Cristo, é religado novamente a Deus, a conexão se estabelece, e quem não faz opção por Cristo, essa conexão está perdida para sempre. Mas o homem, mesmo indo para o inferno, continua a imagem e semelhança de Deus. Então, eu não sei nem bem aonde eu quero chegar, mas seria correto supor que a vida que Deus doou ao homem, mesmo ele estando caído e condenado à perdição eterna, se é uma parte de Deus que foi doada. Mas aí você já avançou 3 aulas. Vamos deixar o assunto pendurado, né? Porque veja, todos nós conhecemos a cultura da vida pós-morte, né? E o que nós temos que fazer aqui hoje é uma limpeza, né? Então nós temos que descer detalhe por detalhe e tal, para vermos daqui talvez 2 aulas, né? Eu quero tratar da questão da morte, do inferno e do céu, né? Para esclarecer até onde for possível, até onde eu conseguir, né? Essas questões, né? Mas sim, o homem criado à imagem e semelhança de Deus, o homem perdeu, o homem não tem vida em si mesmo, o único que tem vida em si mesmo é Deus. Deus é vida da vida, né? Isso nós sabemos intuitivamente, né? Que nós somos seres mortais, né? Agora, dentro dessa mortalidade, nós temos 2 possibilidades, aquelas que eu apresentei no início, né? O materialismo, que é morreu, acabou, né? Que se representa aí talvez 5, 10% da humanidade teimosa, né? Que quer se refugiar no materialismo, e os outros todos que pensam em alguma possibilidade, porque não conseguem sequer pensar o não ser, o não viver. Porém, essa vida depende de Deus, né? Mesmo aquelas religiões esotéricas, espiritualistas e tal, acreditam numa super vida que sustenta a vida da Terra, né? Então ninguém se vê como divino, como um portador de vida, né? Porque se isso fosse possível, nós não morreríamos, né? A fonte da juventude foi buscada, né, pela história inteira e tal, ninguém nunca achou. Então nós estamos debaixo do império da morte, né? E mesmo nós, né, pegando ainda outra coisa que você falou, mesmo nós que estamos reconectados com Deus, estamos sob o império da morte. Estamos reconectados com Deus pela fé, pela esperança, porque a semente da vida já está plantada em nós, por meio do seu Espírito, que é o penhor da vida eterna, é a antecipação da vida eterna. Mas nosso corpo está envelhecendo e caminhando para o perecimento, igual que nem todo mundo. Significa dizer que os efeitos da morte vigoram plenamente sobre nós, inclusive adoecemos, cheios do Espírito Santo, e adoecemos, e das piores doenças, sem exceção, a menos que Deus queira.
excepcionalmente curar, não cura a todos, cheios do Espírito Santo, e adoecem, e morrem, e sofrem acidentes. Porque os efeitos da morte estão totalmente vigorando sobre nós. Não, poderia ser que nós vivêssemos mais, poderíamos ser que, reconciliados com Cristo, vivêssemos 200, 300 anos, para demonstrar a esse mundo que nós estamos na vida. Não, nem isso. Morremos como todos. Porém, há uma semente da vida, o acesso à árvore da vida, aquilo que foi perdido aqui, religado em Cristo. Cristo morreu nossa morte e agora nos doa a sua vida. Ele é como uma fonte que jorra, Ele é o rio da vida. E nós, mortais como somos, bebemos dele, comemos o fruto dele, permanecemos nele, e aí temos vida. Mas seremos sempre e eternamente dependentes dele. Bom, deixe-me falar um pouco agora então sobre as palavras. Veja, o Antigo Testamento, se você folhear a tua Bíblia, você vai ver que a Bíblia usa a palavra inferno. Por exemplo, aqui eu li, vamos ver aqui, Salmo 16, 10. Leia na sua Bíblia aí, vamos ver se a gente acha uma versão mais antiga, que vai usar a expressão inferno. Só para vocês verem a problemática que eu vou propor agora para a próxima aula. Eu vou propor esta problemática. Pois não abandonarás minha vida no Sheol, nem deixarás que teu fiel esteja fora. Que Bíblia que é? Jerusalém. Jerusalém resolveu da melhor forma o problema. Trouxe a palavra original, Sheol. Mas tem aí uma versão corrigida e tal, alguma Bíblia que fale sobre inferno. Ninguém tem uma Bíblia antiga? A minha diz Mundo dos Mortos. Mundo dos Mortos. Essa deve ser a linguagem de hoje. A NVI diz o quê? A tua linguagem de hoje. A tua linguagem de hoje, tá. NVI diz sepulcro. Sepulcro, ok. Deu o sentido, porque Sheol pode significar várias coisas. Então aí ele deu o sentido concreto. Nesse caso, sepulcro. A linguagem de hoje é o poder da morte. Poder da morte. Ok. Aqui é a corrigida. Pois não deixarás a minha alma no inferno. Isso. Nem permitirás que o teu santo Beleza. Então aí está um exemplo do problema. A versão corrigida é excelente, porém antiga. Então ela não resolveu esse problema da tradução. Então veja, o que eu quero mostrar para vocês agora é o seguinte. Nós usamos a palavra inferno, vai para o inferno, o irmão aqui acabou de dizer, esse mundo é um inferno. Aí no trânsito você fala, mas que inferno, ou então você pensa assim, o diabo está no inferno, o diabo reina no inferno. Então tem uma série, a palavra inferno, é como se fosse uma caixinha, que está, digamos, tá com a tampa aberta, assim, tão abarrotada de coisas que está, Então vamos começar da palavra inferno para trás. A palavra inferno é uma palavra latina, que significa inferior, inferno, ou infra. Então ela significa para dentro, infer, para dentro, inferior, ou infra, para baixo. Então, juntando para dentro e para baixo, nós podemos pensar para dentro e para baixo. Mundo inferior. Esta palavra aqui não é uma palavra bíblica. Ela é uma palavra mitológica. Certo? Então, a palavra inferno já existia desde antes, do cristianismo, etc. Da mitologia romana, ou latina, romana. Eu não estou querendo dizer que a doutrina que nós cremos tem a ver com mitologia. É isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que a palavra quando entrou na Bíblia latina, lá pelo século IV, o Jerônimo, a Vulgata Latina, que se tornou a Bíblia oficial da igreja, ela, ao traduzir a palavra grega Hades,
ao traduzir a palavra grega para o latim, ela usou uma palavra equivalente. Porém, essa palavra já existia, com seu conteúdo próprio. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a doutrina bíblica foi aberta por meio desta palavra a influências, né? Porque a palavra nunca é neutra, ela não vem sozinha, ela não é apenas inferno, ela não é apenas sílabas e sons, ela é um conceito, ela traz toda a sua ideia junto com ela, né? Então, para o mundo romano, a palavra inferno fez aqui uma mescla de sentidos, né? Ela é uma tradução da palavra Hades. Então você deve ter aí em algum lugar, vamos pegar lá Mateus 16, onde Jesus fala as portas do inferno. Deixa eu ver aqui a minha Bíblia como diz. 16 não, mais para frente um pouquinho. 19. Peraí, onde é que fala? 18, especificamente 18. Eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que tradução você tem aí? A Jerusalém diz o quê? Mateus 16, 18. Oi? Que versão que é? NVI? A NVI diz Hades? Beleza. Então a NVI já deu uma excelente solução, né? Ao invés de traduzir por inferno, ela, para não criar, digamos, problemas, né, com a doutrina do inferno, ela faz como fez lá a Jerusalém. Ela recupera a palavra original, Hades. Ela colocou entre aspas. Aqui está inferno, mas ela tem uma observação que grego Hades e hebraico chão. Isso, beleza. Então aqui ela já resolveu o nosso problema, né? Ok? Ela colocou aqui também, colocou lá Hades, mas colocou assim: pode ser traduzido também como inferno, sepulcro, morte e profundeza. Isso, beleza. Então ela qual que é a tua versão mesmo? É a NVI. NVI. Então veja como essas traduções mais modernas são mais cuidadosas, né? São mais cuidadosas com as palavras, né? Então ali ela colocou Hades, dizendo, olha, também pode ser traduzido assim, assim, assim. Quer dizer, ela não, ela optou por uma palavra correta, porém mostra para você que está lendo que a palavra é um leque aberto. Ela dá ideias para, né? Então veja, do latim inferno, né, nós vamos para o grego Hades. E Hades significa o quê? Né? De acordo com o que você falou ali, sepulcro, sepultura, inferno, mundo dos mortos, etc, etc. Né? Esta palavra aqui também não foi criada pelo Novo Testamento. Esta palavra não foi criada pelo Novo Testamento. Quando a Bíblia foi traduzida do hebraico para o grego, o que os tradutores fizeram? Bom, nós precisamos transportar o sentido da nossa redação, do nosso texto hebraico para o grego. O que eles fizeram? Eles pegaram uma palavra equivalente, né? Quem trabalha com tradução sabe perfeitamente que é assim que se faz, né? Quando você não consegue traduzir exatamente aquela outra língua, não tem a mesma ideia, né? Você equivale, né? Você usa um termo equivalente. Então trouxe para nós a palavra Hades. Então inferno é igual a Hades, ok? A palavra Hades também já existia séculos antes. É uma palavra da mitologia grega. Se você pegar o teu Wikipédia, né? Do Google lá, Wikipédia, e pesquisar a palavra Hades, faça isso. Você vai ver que Hades é um titã, tá? Que junto com Zeus, o deus dos céus, o deus da terra, né, o deus do Olimpo, e junto com Poseidon, que é o deus dos mares e dos oceanos, né, ele é o deus, eles venceram os deuses anteriores, né, e eles repartiram o mundo entre si. Então um deus ficou com a terra, que é o deus dos homens, o deus do Olimpo, né, um deus ficou com os mares, e um deus ficou com o mundo subterrâneo, coitado, sobrou para ele o mundo dos mortos. Tá? Então, Hades
Inicialmente era o nome de uma divindade, vou colocar aqui Deus com letra minúscula, né? É o nome de uma divindade e o nome também do reino dele. Reino dele. Ele então é pintado na mitologia como alguém que vem entre os homens buscar pessoas para o seu reino, né? Então, ele é uma divindade, ele é um reino, né? E ele é o Deus da morte e dos mortos. Então fica até interessante pensar que o Hades é o lugar onde estão os mortos, né? Ele rouba pessoas do mundo de Zeus e leva para o mundo dos mortos. Ok? Eu não estou com isso querendo dizer que aquilo que cremos, aquilo que vamos estudar nas próximas aulas é mitologia grega. Se alguém disser aqui, sair daqui falando isso, está equivocado e entendeu a aula. Depois assista a fita ali, né? A fita, o vídeo, né? Para reciclar as ideias, né? O que eu estou dizendo é que esta palavra não é neutra. E quando se traduziu do hebraico para o grego, né, se usou uma palavra equivalente. E ela dá abertura para distorções naquilo que devemos crer a respeito do mundo dos mortos. Ou vou dizer, não vou nem usar a palavra mundo, a situação ou o estado dos mortos. Tudo isso porque nós não somos materialistas, porque nós acreditamos numa existência após a morte. Há algo, né, como a Raquel falou aqui, há algo em nós, que nós não precisamos nem dar nome por enquanto, né? Há algo em nós que é um dom de Deus que não perece fisicamente, porque não é de natureza física. Porque se você disser que é de natureza física, então você é materialista, completamente materialista. Não há nada além daquilo que meus olhos veem e minhas mãos tocam, né? Se você suportar viver assim de modo coerente, paciência, né? Come e beba que amanhã não sabemos nem se virar, né? Porém, se você estiver junto com toda a humanidade, né, com todo o resto da humanidade, você acredita numa existência pós, né? E portanto todas as culturas vão ter uma palavra para a existência desses que já foram. Qual é a palavra que os latinos tinham? Inferno. O deus daqui é o Plutão, nome do nosso planeta, Plutão. E Plutão também significa rico, não sei porquê. Deus dos ricos, Deus dos mortos. Não sei porquê, não sei o que os latinos tinham contra rico, né? Mas a palavra plutocracia, por exemplo, né? Plutocrata, governo dos ricos, né? Plutocracia, né? E também Plutão e mundo dos mortos. Não sei, né, que os latinos tinham para dizer para nós a respeito de morte e riqueza, né? Talvez tenha se perdido ali nas teologias passadas, né? Os gregos também tinham uma palavra para esta realidade, ok? Então agora voltamos ao ponto de origem. O que é que os judeus, os hebreus, o Antigo Testamento falava sobre os mortos? O que eles falavam era Sheol. Sheol. E é esta palavra que as nossas Bíblias traduzem como sepultura, sepulcro, silêncio, escuridão e inferno, né? Agora, o problema, e esse é o problema que eu vou deixar aqui para a próxima aula, o problema é que quando nós usamos esta palavra, nós fazemos uma, vou chamar de contaminação, né, conceitual. Nós projetamos no Antigo Testamento tudo que nós já acumulamos de conhecimento a respeito do inferno. Não só até o Novo Testamento, até hoje, né? Que aqui é um lugar quente, tem caldeirões, os capetinhas reinam lá, tem um trono, né, onde o diabo reina. Quer dizer, o inferno né, o inferno está cheio de viagens e, né? Então, por exemplo, a palavra capeta, né, de onde vem a palavra capeta? Ela não é bíblica, né? É o cara que usa a capa, né? Diminutivo de capa, capeta, né? O tridente, os caldeirões, o fogo, etc. Quer dizer, o reino, né? Como se Deus reinasse no céu de luz e o diabo reinasse num reino escuro, fedido, etc, etc, né? Então, uma série de questões que nós acumulamos na palavra inferno, né?
E quando nós colocamos inferno no Antigo Testamento, o que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando essa caixa aqui, né? E nenhuma palavra é vazia. Nós estamos pegando uma palavra que está abarrotada de conteúdo, de imagens, de ideias e de sentidos, e projetando ela aqui no Antigo Testamento. Lá em Jó, em Salmos, Davi, né? Os profetas e tal. Então nós fazemos um corte aqui muito drástico. E com isso não entendemos o que a Bíblia quer dizer com vida pós-morte. Mesmo eu aqui agora, dando aula, né? E tentando limpar os termos, você vai perceber que volta e meia eu vou usar a palavra inferno nesse sentido popular que nós usamos. Tal o vício da nossa linguagem. O meu desafio para vocês e para nós aqui é voltarmos para as Escrituras, né? É falar, não, espera, isso não é das Escrituras. Isso não. Quem disse isso? Não está nas Escrituras, né? Então, assim, fazermos uma filtragem, né? Voltarmos ao conhecimento das Escrituras. E na próxima aula, né, que já está dando 10 e 10, na próxima aula, pegar o fio da meada a partir das Escrituras. E ir caminhando com eles na obscuridade do conhecimento deles, sentindo o drama da morte, o drama do fim, a profunda dependência de Deus, até achar aonde entra Cristo aqui, a vida de Cristo, e entender como esta vida será julgada para o mal e para o bem, né? E recuperarmos então a bendita esperança, porque esse curso é um curso de esperança, gente. Então a gente vai ficar bastante tempo no inferno, né? Não. Esses dias alguém falou comigo assim, né? Mas puxa, será que eu vou pro inferno? Então, cara, será que eu vou pro inferno? Falou assim meio gozando, meio de brincadeira, né? Eu falei, claro que vai. Claro que vai. Você não vai morrer? Então assim, eu já tentei, né? Tentei dar um chute na canela, né? Não vai morrer? O inferno significa lugar dos mortos, você não vai morrer? Você espera, você descobriu a fonte da vida, né? Depois que ele pega essa ideia, aí você pode falar, bom, mas e aí? Né? E aí? Então, parece que parte da contaminação, essa palavra, a gente pode pensar em estado, silêncio, morte, túmulo, mas aí túmulo, por exemplo, já pensa em lugar. Então eu estou entre estado e lugar. Em lugar, você já pode pensar em inferno. Aí você pensa mais no lugar, você não pensa em fim, por exemplo. No inferno, você pensa mais no lugar. Então, parte da contaminação parece que está aí também, né? A palavra. Não, as duas ideias estão presentes, né? Veja, quando eu digo Sheol, eu não estou querendo dizer cemitério. Quando eu digo Sheol, ou Seol, como dizem algumas Bíblias, né? Porque o hebraico tem som de S e de X, né? Quando eu digo Sheol, eu não estou querendo dizer aquele lugarzinho ali onde está a cova do fulano, aqui jace, né, o rei Davi. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de uma realidade, né, que transcende o material, né? Para a palavra sepultura, no sentido de aqui jaz o rei Davi, o hebraico usa outra palavra. Então o Sheol não significa o local onde o fulano está sepultado. O Sheol significa o lugar onde os mortos estão, um lugar coletivo, onde os mortos estão. Por que estão lá? Porque existe uma existência que atravessa o morrer. Ok? O povo judeu, o Antigo Testamento chama de Sheol, os gregos chamam de Hades, os latinos chamam de inferno. Como nós somos latinos, nós podemos perfeitamente falar a palavra inferno, não tem problema nenhum. A questão é o que esta palavra significa. O que esta palavra significa. O que eu estou tentando mostrar para vocês é que essa palavra está carregada de ideias que não são bíblicas, são populares, mitológicas, lendárias, né? E estou também querendo dizer
que aquilo que nós efetivamente chamamos de inferno, a Bíblia chama de outra coisa. O destino eterno da humanidade pecadora, perversa, aqueles que não têm acesso à árvore da vida, eu procurei a árvore aqui agora, não achei. Aqueles que não têm acesso à árvore da vida, não é o inferno. Apocalipse capítulo 20. A morte e o inferno serão lançados para dentro do lago de fogo. Então, normalmente, quando nós falamos inferno, nós estamos querendo dizer outra coisa com a palavra errada. O que a Bíblia chama de destino eterno do diabo, de todos os que serão banidos do reino de Deus, que o diabo foi feito, o inferno foi feito, o inferno, tá vendo? Né? O destino eterno, a condenação eterna.